Rumo a Pentecostes. A palavra de hoje está em João, capítulo 16, versículos de 5 a 16. Jesus disse assim: Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei dessas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, ou o Paráclito não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Essa palavra nos mostra Jesus preparando os discípulos para aquele momento difícil depois da sua morte. Ele já tinha mostrado tantas maravilhas, tantos sinais, tantos milagres aos discípulos. Eles já tinham vivido tantas coisas boas com Jesus até ali. E agora eles estavam num momento delicado, no qual Jesus preparava os seus discípulos para a fase difícil que eles iriam viver. Ele também estava se preparando para a crucificação e para a fase difícil que ele iria passar também, sendo obediente ao Pai. E nisso ele tenta explicar aos discípulos o que vai acontecer depois. E ele os avisa antes para que eles lembrem depois, quando todo aquele turbilhão chegasse, para que eles não se perdessem, para que eles se lembrassem daquilo que ele estava falando. Ali Jesus conta aos discípulos sobre o Espírito Santo. E ele fala que eles não devem ficar tristes, porque ele estava voltando para o Pai, da onde ele veio, aquele que o enviou, para que assim ele pudesse enviar também o Santo Espírito. E era somente assim que ele poderia enviar o Espírito, se ele fosse ao Pai. Ele explica aos discípulos que o Espírito Santo faz parte dessa trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Inclusive ele fala que o Espírito não falaria apenas por ele mesmo, mas que ele revelaria aos discípulos aquilo que era dele e do Pai. Ou seja, os três são um, e aquilo que um fala está ligado ao outro. Da mesma forma, Jesus falava que ele não falava por ele mesmo, ele falava as coisas que o Pai o revelava. E da mesma forma o Espírito Santo faria pelos discípulos, quando ele visitasse os discípulos. E Jesus tinha tanto ali que explicar para eles, ele tinha tantos detalhes que ele poderia contar e explicar, mas como ele mesmo fala, vocês não podem suportar agora. Não adianta eu querer falar e explicar tudo agora, porque vocês não vão entender. Somente depois que eles fossem batizados com o Espírito Santo é que eles iam ter esse entendimento aberto à verdade. E ele nos fala que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele os guiaria a toda a verdade. E é o que o Espírito Santo faz. Ele nos convence da verdade, ele nos mostra a verdade, ele nos ensina a verdade. E o que é a verdade? Jesus mesmo se nomeou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente só pode entender e conhecer mais a Jesus através do Espírito Santo, porque é Ele quem revela a pessoa de Jesus e a pessoa do Pai a nós. Sozinhos, nós somos muito limitados. A nossa cabeça não entende tamanha maravilha, a complexidade de quem é Deus. E acredito que mesmo até nossos últimos passos nessa busca, a gente não vai compreender completamente ainda, mas
A beleza da vida aqui neste momento é essa busca, compreender e estar cada dia mais perto do Pai e de Jesus, unidos com Ele, assim como Ele desejava e deseja ainda. E o Espírito Santo é aquele que age em nós e permite que essa união aconteça. Graças a Deus por ter nos enviado o seu Espírito, que pode unir o nosso coração, o nosso espírito com o dele, porque sozinhos nós não seríamos capazes. Jesus comenta que o Espírito Santo virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que isso quer dizer? Somente o Espírito Santo pode nos convencer do que é errado e do que é certo. O pecado é aquilo que é errado, a justiça é aquilo que é certo. E o juízo é esse discernimento de saber, escolher e entender o que é do Pai ou o que não é. E também de entender quem é que julga, quem está na posição de julgar, que é somente o Pai. Só o Espírito Santo pode revelar essas coisas ao nosso interior, ao nosso coração, à nossa mente. Por isso, quando a gente pensa numa pessoa que de repente não está dando ouvidos àquilo que a gente fala, a gente não tem que se frustrar, porque nós temos que, antes de qualquer coisa, entregar essa pessoa ao Pai e a Jesus e pedir que o Espírito Santo faça essa obra. É somente o Espírito Santo que vai poder fazer essa obra no nosso próprio coração e no coração daqueles que nós amamos. Por isso, sempre que a gente desejar a conversão de alguém, a gente não pode se esquecer de que não somos nós que fazemos, mas sim o Espírito Santo, que é aquele que convence do que é certo, do que é errado e de quem Ele é, de quem Deus é, a verdade. Vamos então hoje colocar o nosso coração primeiramente na presença do Senhor, pedir que o Espírito Santo nos revele a verdade. Convence-nos, Senhor, convence-nos do nosso pecado. Mostra-nos, Senhor, aquilo que temos feito que não te agrada. Não deixa a gente permanecer no pecado e fazendo coisas que desagradam o teu coração. Convence-nos também, Senhor, daquilo que é correto, daquilo que é bom, daquilo que é justo, daquilo que está de acordo com o teu coração, com a tua vontade, para que nós possamos buscar e permanecer, Senhor, no teu caminho. Buscar aquilo que é certo, Senhor, não por forças próprias, porque sozinhos nós não somos capazes, mas pela força do Espírito que habita em nós. Convence-nos também, Senhor, dai-nos discernimento para poder ter esse julgamento, Senhor, de todas as situações que aparecerem na nossa vida, para que a gente saiba o que realmente vem de Ti ou o que não vem de Ti. E também que a gente sempre se lembre que quem está em posição de julgar é somente o Senhor. Nós não podemos nem devemos, Senhor, julgar uns aos outros, porque diante dos Teus olhos nós somos todos iguais. Obrigada, Senhor Jesus, por desejar essa união conosco. Obrigada por ter sido obediente até a morte de cruz, para que o véu fosse rasgado, para que nada nos separasse do Teu amor e do amor do Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por ter enviado o Teu Santo Espírito. Nós aguardamos ansiosamente, Senhor, por essa visitação e esse batismo no Espírito, Senhor. Nós queremos mais de Ti. Visita-nos, Senhor, e enche-nos, Senhor, até transbordar com Teu Santo Espírito. Tu és, Senhor, o nosso conselheiro. Tu és o Paráclito. Tu és aquele que nos guia, nos defende, nos protege. É o nosso mentor, nosso intercessor, o nosso consolador, nosso advogado. Não há vida fora de Ti, Senhor. Nós Te damos graças, honra e glória. No nome de Jesus. Amém.